Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião 25 de junho de 2024. Estamos numa terça-feira, não é? O programa Opinião da TV Pantanal, canal 22, Rede TV, hoje dá continuidade aí à rodada de entrevistas, essa rodada que a gente abriu na última segunda-feira, não foi ontem, na outra segunda-feira. A gente começou então a entrevistar os pré-candidatos a prefeito Cuiabá. Tivemos aqui na própria segunda abrindo o Abílio Brunini, do PL. Na terça nós não tivemos, não é, um entrevistado pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Na quarta, o Avalone. E aí, Lorenberg me ajuda aqui, porque está escrito aqui, só que eu não segui o roteiro, mas eu sei que tivemos outros também. Hoje aqui está o Lúdio Cabral, do PT, com a gente aqui, né? E a gente teve esses que eu falei aí, daqui a pouco eu confirmo exatamente quais foram. A Caroline colocou aqui, mas eu fugi aqui, ó, Abílio, o Avalone, teve também o Gali na quinta, né? E o Reginaldo Teixeira na sexta-feira. O Eduardo Botelho veio ontem e hoje está aqui conosco o glorioso Lúdio Cabral, Partido dos Trabalhadores, e que colocou o nome também aí, é pré-candidato a prefeito de Cuiabá, com quem a gente vai conversar nessa próxima hora aí sobre as suas ideias, proposituras, intenções aí de comandar a prefeitura de Cuiabá, e se ele tiver êxito no pleito, o que fará a partir de 1º de janeiro de 2025. Não é isso? É o programa Opinião abrindo as portas e, com isso, trazendo as ideias, a explanação das ideias, para que você possa ter uma clareza maior na hora de votar. A gente entende que, com isso, a gente vai estar ajudando bastante você que é daqui do município de Cuiabá. Forma democrática que nós encontramos de também fazer o nosso papel nesse pleito eleitoral de 2024. Professor Lorenberg, meu caríssimo e indispensável amigo, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. A você que é a razão maior do nosso programa, fique bem atento então, viu? Porque o Lúdio está aqui, cheio de amor, cheio de ideias para conversar e cheio de vontade para conversar com você que está assistindo aí. Antes de seguirmos aqui, eu quero abrir falando do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Por 8 votos, Lorenberg, a 3, vou perguntar a opinião do Lúdio daqui a pouco, que quer ser prefeito de Cuiabá. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, nesta terça-feira, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento foi concluído após 9 anos de sucessivas suspensões. Com a decisão, o porte de maconha continua como um comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em público, mas as punições definidas contra os usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. Desta forma, deixam de valer a possibilidade de registro de reincidência penal e também de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A Corte deixou para a sessão de amanhã, dia 26, a definição sobre a quantidade de maconha que deve caracterizar o uso pessoal e diferenciar aí usuários e traficantes. Pelos votos já proferidos, a medida deve ficar entre 25 e 60 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis. Gazeta Digital. Isso é o grande assunto do dia aí, não é? Com a votação
que envolveu os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dá um clique aí, essa e outras notícias, você se inteira mais da coisa para saber tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, enfim, no GD, Gazeta Digital. Eu vou pegar esse tema aqui para pedir a opinião do glorioso nosso convidado desta noite, que é o pré-candidato a prefeito Lúdio. É uma situação que envolve a parte social também, não é? Porque há mães que sofrem muito quando veem o filho envolvido com drogas, não é? E aí agora tem essa posição com essas circunstâncias aqui que eu coloquei na matéria. Eu queria saber de que forma, ainda que segurança pública, se o tema fosse esse, seja um assunto do Estado, mas a questão social, isso vai desembocar lá nas famílias, e o município é composto por famílias. Eu queria a sua opinião a respeito dessa decisão aqui, uma vez você sendo prefeito de Cuiabá a partir de 1º de janeiro de 2025. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje eu trouxe o Francisco comigo, um dos meus filhos de 9 anos, para conhecer a TV por dentro. Ele está aqui acompanhando a gente. E, Paulo, você tocou na questão central. Eu me apresento hoje como pré-candidato a prefeito de Cuiabá. O que, dentro das ferramentas que estão à disposição de um mandato de prefeito, nós podemos fazer para proteger as famílias que vivem em Cuiabá? Porque, como o Paulo disse, a cidade são as famílias, são as pessoas que vivem nela, e é dever do prefeito utilizar todas as ferramentas, todas as políticas públicas para proteger as famílias, para proteger especialmente os jovens do risco do acesso à droga, seja ela qual for, lícita ou ilícita, porque a droga, o próprio nome diz, traz malefício para a vida, para a saúde das pessoas. Então, o lugar prioritário para isso é exatamente a escola. É dar oportunidade, desde a infância, desde a primeira infância, desde a creche, a oportunidade para a criança ser protegida pelas ações da prefeitura. Porque é na creche e nos primeiros anos de vida que todo o desenvolvimento psicomotor, neurológico acontece. E aí você tem nutrição, tem alimentação adequada, tem a oportunidade do processo pedagógico já ser iniciado, você tem a oportunidade de, em parceria com a saúde, esse é um propósito nosso no programa de governo que estamos debatendo, as equipes de saúde atuarem dentro das escolas já a partir das creches, para identificar situações clínicas de risco, para cuidar da saúde das crianças no ambiente escolar. Da creche para a educação infantil, e na creche nós vamos ter que ampliar vagas aqui em Cuiabá de forma criativa, porque tem 4.000 famílias, 4.000 pais e mães em especial, que buscam vaga para os seus filhos e não conseguem encontrar. Então nós precisamos de uma forma criativa, em parceria com entidades filantrópicas, com igrejas, com entidades da sociedade civil, rapidamente ampliar a oferta de vagas em creche, porque construir creches leva tempo. E creche é para 0 a 4 anos, é o tempo de um mandato de prefeito, não dá para esperar, a gente precisa já no primeiro ano criar condições para que essas aproximadamente 4.000 crianças hoje que não conseguem acesso à creche possam ter acesso à creche. E eu estou falando daquelas que pedem matrícula em creche e não conseguem, há em torno de 9.000 crianças matriculadas, mais 4.000 fora da creche. Na escola, no ensino fundamental, nós precisamos construir atividades associadas à educação formal para desenvolver a convivência em sociedade, para desenvolver a disciplina. E o esporte é um caminho importantíssimo para a gente dar conta
dessa tarefa. Na escola, no contraturno, naquelas em que pudermos avançar para o tempo integral, propiciar à criança, ao jovem, acesso à música, acesso a todas as modalidades esportivas, coletivas e individuais, para que ela cresça protegida das ruas, protegida do risco de ir para um caminho que não é o caminho que as famílias querem, e é dever do prefeito se esforçar para cuidar das famílias na nossa cidade. Ok. Professor Lorenberg. Deputado estadual Lúdio Cabral e pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá. Eu estava lendo pela milésima vez o diagnóstico agropecuário do município de Cuiabá, que foi lançado em maio de 2022 pelo IMEA. E eu destaquei 4 pontos desse diagnóstico. O primeiro deles, o orçamento das famílias na zona rural está em grande comprometido com a questão das contas do cotidiano, o que reduz a capacidade de investimento em algum tipo de produção agropecuária. Segundo ponto, apenas 21,6% dos moradores contam com o serviço de assistência técnica na propriedade. Terceiro ponto, apenas 7,5% dos produtores comercializam seus produtos através do Programa de Aquisição de Alimentos e 0,6% através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quarto ponto, devido à estrutura de pequenas propriedades e do pouco investimentos, faltam possibilidades de organização daquelas pessoas da zona rural e comercialização dos seus produtos. Fecham aspas. E aí, pré-candidato, no seu governo, quais seriam as medidas, quais seriam as iniciativas que a Prefeitura deveria tomar para que suavizasse, no mínimo, suavizasse a situação vivida pela população da zona rural do município de Cuiabá? Lorenberg, assim, importante demais tudo que você disse, e às vezes a gente se esquece, né? Porque a gente está na capital do estado, que é eminentemente urbana, 98% da população da cidade está na zona urbana, mas nós temos 12 mil pessoas que vivem na zona rural em Cuiabá e que são hoje invisíveis. Os dados que você apresenta demonstram claramente isso. Elas são invisíveis para o poder público, para as políticas públicas. E olha que contraditório, vivendo próximo, muito próximo, de um grande mercado consumidor, que é a região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes, se a gente somar Cuiabá, Várzea Grande e os municípios aqui do nosso entorno. Primeira medida, Lorenberg, já agora nesta fase de pré-campanha, eu, em diálogo com o ministro Carlos Fávaro e com a presidente da Embrapa, inclusive com o Carlos Augustin, que é de Rondonópolis, e é presidente do Conselho de Administração da Embrapa, nós propusemos a instalação de uma unidade da Embrapa aqui em Cuiabá para trabalhar com a população da zona rural de Cuiabá e de toda a Baixada Cuiabana, porque esse diagnóstico que você apresenta é um diagnóstico de Cuiabá, mas é também um diagnóstico de todos os municípios da Baixada Cuiabana. Nós precisamos desenvolver pesquisa, tecnologia e inovação para produção no campo nas condições da Baixada Cuiabana, que é vegetação de cerrado, um solo com a fertilidade baixa, com dificuldade, por incrível que pareça, de acesso à água nas condições adequadas, nós que estamos cercados por água. E a proposta é desenvolver em Cuiabá e na Baixada um polo de fruticultura
Porque nós temos caju, nós temos manga, nós temos limão, nós temos maracujá, nós temos melancia, nós temos abacaxi, nós temos uma série de produtos agrícolas que podem ser produzidos nas condições climáticas de solo aqui no entorno da zona urbana de Cuiabá, até porque há mercado consumidor assegurado para essa produção. O PAA que você citou, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa do governo federal, da Conab, é um programa que assegura a compra de toda a produção. As famílias produziram no campo, na sua propriedade, mandioca, abóbora, melancia, todo tipo de produção possível numa pequena propriedade. A Conab compra diretamente esse alimento para poder distribuir gratuitamente nas creches, nas escolas municipais, em entidades filantrópicas, e o preço que a Conab paga para o pequeno produtor é um preço de mercado, sem qualquer tipo de atravessador. Então o que falta da prefeitura? Falta essa articulação da Embrapa, da Empaer, que infelizmente está sendo aos poucos sucateada aqui no estado de Mato Grosso, e o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, de Desenvolvimento Econômico, para, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, com a Unemat, com o IFMT e com as famílias, com as associações, criarmos as condições para que elas tenham acesso a crédito, para que elas tenham acesso a conhecimento, para que elas tenham condições de produzir, para que a produção seja beneficiada para agregar valor. Ora, a manga, o caju, podem fazer parte de uma cadeia para a produção de polpa de fruta, para suco aqui no nosso território, gerando renda e riqueza para essa parcela da população que está no campo, que é uma população tradicional também. A maior parte da população que vive no campo é uma população tradicional, muitos idosos, que poderiam ter todas as condições, inclusive de se alimentar com mais qualidade, tendo essa oportunidade de acesso a uma política pública em parceria. Prefeitura, Estado, Governo Federal, por meio das instituições que prestam assistência técnica, por meio das instituições de crédito. Nós queremos trazer para cá também um escritório da Sudeco, para que a Sudeco financie projetos dessas associações, de cooperativas, porque você pode organizar a cadeia. E aí não é só fruticultura, é a fruticultura, é horta, é apicultura, produção de mel, é o extrativismo vegetal com cumbaru, com o piqui, várias outras, a produção de condimentos, de açafrão, de muitas coisas que podem ser produzidas, a piscicultura, pequenos animais, frangos, ovos. Então, assim, há todo um potencial que nós precisamos explorar de desenvolvimento econômico e para alimentar a nossa população com qualidade. Você falou agora há pouco aí, citou por algumas ocasiões, 3 talvez, de creches, não é? E eu fico assim imaginando, rapaz, uma política robusta, não é? Na aplicação desse tipo de serviço à população. E aí teve, num passado não muito distante, na Assembleia, a aprovação aí de que nos próximos anos, com um recurso aprovado no orçamento aí, os municípios poderão, inclusive, construir com esses recursos, salvo engano, 400 milhões de reais em 4 anos. O Lúdio Cabral, prefeito, terá recursos aí, uma fatia, evidentemente, desses recursos aí, para colocar em prática isso aí, não é? Quer dizer, é algo que viria a somar dentro disso que você está colocando? Sim, sim, sim. Nós vivemos uma realidade hoje em Mato Grosso que o Estado tem uma situação fiscal mais tranquila, mais positiva, tem recursos em caixa e, embora não seja obrigação direta do Estado fornecer, ofertar vagas na educação infantil, creche para escola, porque isso é responsabilidade exclusiva do município, o Estado pode ajudar a financiar. E essa mudança que nós fizemos no plano plurianual, a partir de uma articulação que envolveu o Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Antônio Joaquim, articulado a várias entidades, foi quem fez toda uma mobilização para que nós conseguíssemos aprovar essa medida. O Estado poderá apoiar financiando a ampliação da oferta de vagas por meio da construção de creches. Isso, somado aos recursos que o Ministério da Educação tem, nos permite avançar
na ampliação da oferta de vagas para em 4 anos nós universalizarmos o acesso à creche. Agora, nós precisamos de ideias novas e de medidas criativas para já colocar em prática de imediato, porque não dá para esperar todo o tempo de você acessar o recurso, elaborar projeto, fazer as construções. É possível, numa velocidade mais rápida, nós mapearmos as entidades que têm salas. Por exemplo, as igrejas têm sala de catequese, de ensino bíblico, que podem ser utilizadas durante a semana, porque elas costumam ser utilizadas mais no final de semana. Então é possível organizar uma adaptação dessas unidades para que elas possam receber crianças em idade escolar, tanto para creche quanto para pré-escola, e aí nós selecionaríamos, a partir do trabalho dos Centros de Referência e Assistência Social, dos CRAS, são 13 CRAS espalhados pela cidade, tem um trabalho dedicado de assistentes sociais, de outros profissionais, selecionaríamos famílias em condições de mais vulnerabilidade, de mais dificuldade, para trazermos essas crianças e essas famílias para um ambiente de proteção e de cuidado. Ou seja, seria uma alocação provisória, não é? Esses espaços que você citou aí, não é? Até que se ponha em prática, em definitivo, não é, a construção dessas creches aí. Você sabe, no município de Cuiabá hoje, qual que é a demanda hoje, qual que é o déficit em termos de creches? Paulo, assim, o número de crianças em idade para creche em Cuiabá passa de 40 mil. Há entre 8 e 9 mil crianças nas vagas existentes hoje, matriculadas nas vagas existentes hoje. E em torno de 4 mil famílias buscando acesso às creches municipais. São 75 creches municipais aqui no estado. É lógico que a população em idade de creche ela é muito maior, mas uma parcela não busca as unidades municipais. O que tem demanda reprimida nas unidades municipais hoje está em torno de 4 mil famílias, e para essas a gente precisa, por esse mecanismo de parceria, de cooperação, acelerar o ritmo para incluir essas crianças com matrícula e a proteção do ambiente do cuidado na creche. Muito bem, olha só, vamos para o intervalo comercial, primeiro break desta noite. Nós estamos aqui entrevistando o pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o Lúdio Cabral, do PT. A gente volta num instante só. Então, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Hoje a gente entrevista aqui o pré-candidato a prefeito por Cuiabá, prefeito de Cuiabá, Lúdio Cabral, do PT. Hoje está devidamente escoltado pelo Francisco, seu segurança e filho, né, de Francisco. Você está aqui de 5, 6 anos? 9 anos. 9 anos o Francisco está ali. O Lorenberg, gostaria que você fizesse a abertura do bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado. Pré-candidato, no mês de março foi realizado um encontro na Casa Barão de Melgaço, onde o Muxirum cuiabano convidou todos os chamados pré-candidatos a esse encontro. Só foi um dos pré-candidatos, o senhor não compareceu lá, mandou representante, me parece, mandou um representante, para discutir exatamente a revitalização, a reoxigenação do centro histórico de Cuiabá, que, convenhamos, sob o meu olhar, está praticamente abandonado. O senhor, na Prefeitura de Cuiabá, quais seriam as iniciativas necessárias para reoxigenar aquele centro histórico? Lorenberg, a atividade que o Muxirum fez, eu estava em Brasília no dia, não consegui participar, mas tive a felicidade de depois, 2 semanas depois, fazer uma atividade na casa da professora Aline Figueiredo, lá no bairro Popular, com toda a equipe do Muxirum para tratar sobre as propostas que o Muxirum tem para requalificar lá o centro histórico. E depois fizemos uma audiência pública no dia 24 de maio, lá na Praça Alencastro. Reunimos os comerciantes, reunimos as entidades que trabalham com as pessoas em situação de rua, reunimos a UFMT,
o próprio Muxirum, para debater de que forma nós enfrentamos esse drama, que é o drama do abandono real do Centro Histórico de Cuiabá. Há, inclusive, um plano gestor já elaborado pela UFMT que precisa ser colocado em prática. E, em essência, Lorenberg, e esse será o nosso esforço, o Centro Histórico precisa ser reocupado. Há centenas de imóveis que estão desocupados hoje, aqueles que estão na área onde há proteção, o tombamento pelo patrimônio histórico nacional, muitos em condições lamentáveis, o comércio sofrendo muito inclusive com uma situação nova, que é a do estacionamento rotativo, que é um debate que nós faremos com os comerciantes, porque na audiência pública muitos reclamaram de que o movimento caiu depois que o estacionamento rotativo, a cobrança desse estacionamento começou a entrar em vigor. Nós temos no Centro Histórico um potencial turístico sem precedentes, mas que precisa desse trabalho de requalificação. Eu coloco no nosso programa de governo a proposta de que o Centro Histórico seja um campus da Universidade do Estado de Mato Grosso, da UNEMAT, exatamente porque a UNEMAT lá, ela, por meio dos cursos de graduação, por meio de cursos de tecnólogos em várias áreas, tecnologia da informação, ciência da computação, análise de sistemas, arquitetura, o trabalho dedicado inclusive à restauração de imóveis, curso de artes, de música, de ciências biológicas, nós qualificarmos o Centro Histórico, porque e aí não é só a UNEMAT é também a UFMT, são instituições privadas que podem ocupar o Centro Histórico para atividades de ensino e de formação, porque a circulação dos estudantes permite a abertura de uma cantina, de lanchonete, de livraria, de lojas. Você movimenta o Centro Histórico ao longo de todo o dia. Há um espaço esquecido hoje, que é o Morro da Luz. O Morro da Luz é um parque municipal e eu estive lá há pouco mais de um mês, passei a manhã dentro do Morro da Luz, circulando lá, e é impressionante assim, a riqueza da vegetação, árvores centenárias no Morro da Luz, muita vegetação, pássaros para todo lado, só que abandonado, sujo, infelizmente precisando ser cuidado. Imagina, acima do Morro da Luz, tem uma escola hoje desativada, que é a Escola Estadual Nilo Povas, que foi construída na década de 70, uma estrutura de concreto, parecida com aquela estrutura lá da UFMT. Então imagina, a UNEMAT com um campus no Centro Histórico, utilizando o Nilo Povas, utilizando o Morro da Luz como campo de estágio, o Morro da Luz, a gente desenvolvendo outras atividades no Morro da Luz, o clima lá é impressionante, a exuberância do clima e a requalificação do Centro Histórico, dos prédios. Nós temos que levar órgãos públicos para o Centro Histórico, tanto do município quanto do Estado. Nós temos que incentivar o comércio, nós temos que, em parceria com o IPHAN e com as famílias proprietárias, restaurar esses imóveis para que eles possam ser reocupados. E há um problema seríssimo, que é o problema das pessoas que vivem em situação de rua, que precisam ser cuidadas. Porque hoje quem ocupa o Centro Histórico é a população em situação de rua, são centenas de pessoas, infelizmente a maior parte envolvida com a droga, adoecida, em sofrimento mental grave, que vai exigir do município um esforço de atenção à saúde. Essas pessoas precisam ser cuidadas por meio das ações da saúde mental do município, do trabalho de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais, cuidar da saúde, buscar as condições de ressocializar essas pessoas que estão vivendo em situação de rua, dar oportunidade de trabalho, dar oportunidade de vida digna, reconectá-las com as suas famílias. Não é um trabalho simples, é um trabalho dificílimo, porque envolve
internação hospitalar, em hospital geral, para desintoxicação, porque envolve depois todo um processo de acompanhamento. Nós temos que reorganizar as residências terapêuticas em Cuiabá. Residência terapêutica é um projeto da primeira metade da década de 2000, é um projeto do Ministério da Saúde para que aqueles pacientes que estão internados há muito tempo nos hospitais psiquiátricos pudessem voltar a ter uma vida não em regime hospitalar. As residências terapêuticas foram criadas para isso, então a residência terapêutica é uma modalidade que pode ser utilizada para acolher parte das pessoas que vivem em situação de rua, e há o trabalho da segurança pública que precisa ser feito, especialmente na inteligência, para poder identificar receptador de celulares, de fiação que é furtada nos imóveis lá do centro. Então é um trabalho conjunto em todas essas áreas para que a gente possa requalificar o nosso centro, porque o centro, assim, é a identidade. Cuiabá e Mato Grosso nasceu ali, né? Cuiabá e Mato Grosso nasceu ali e tem um potencial turístico enorme, a riqueza da nossa cultura, da dança, do artesanato, das artes plásticas, da música, isso tudo pode fazer parte da vida cotidiana ali no centro histórico, e esse será o nosso esforço. Ontem mesmo eu fiz uma reunião belíssima com um grupo de artistas aqui de Cuiabá, e uma das pautas foi exatamente esse esforço para nós revitalizarmos, requalificarmos o Centro Histórico de Cuiabá. A questão técnica propriamente, o pré-candidato Lúdio coloca aqui a questão técnica como sugestão, por exemplo, criar ali uma ramificação com a UFMT, ali de um trabalho junto ao UFMT. A questão humana propriamente, eu sei que o tema é muito delicado, até por isso eu quero entrar um pouco mais nele, que é isso que você colocou aí das pessoas de rua, os residentes, os que moram na rua, que não tem, esse trabalho propriamente depende do tratamento que você citou aí, depende de investimento. Você pretende resolver de que forma hoje? Não se sabe exatamente quantos são, E os problemas são os mais variados, de família, envolve drogas, que tem a ver inclusive com o primeiro assunto que eu abordei aqui, da matéria que eu li aqui, da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente para resolver isso, para dar um encaminhamento a essas pessoas. Você falou do Morro da Luz, que é um ambiente histórico, enfim, só que tem ali, se você for lá agora à noite, você vai ver pessoas, os zumbis propriamente, consumidos por drogas, ou ali dormindo ali, ou consumindo drogas ali, ou tendo relações sexuais ali, porque isso não é novo. Eu sou repórter há muitos anos, tantas matérias já não fiz nesse sentido. Para resolver essa questão dos de rua, dos moradores de rua mesmo, assim, eu sei que o seu plano de governo não está pronto, de gestão não está pronto ainda, mas como que você pretende, além disso que você colocou aí, você falou das creches, né? Nós não vamos esperar vir aí o dinheiro para a gente construir as creches, vamos de imediato atacar o problema. Como atacar o problema de forma imediata? De imediato, Paulo, é a saúde. É nós mobilizarmos uma equipe qualificada de trabalhadores da saúde, como eu disse, psicólogos, psiquiatras, médicos generalistas, enfermeiros, assistentes sociais, em parceria com as universidades. A UFMT já tem um trabalho desenvolvido de muita qualidade com a população em situação de rua, que se chama Psicanálise na Rua, que é um projeto conduzido pela professora Adriana Rangel, de muito resultado, de muito sucesso, de pessoas que foram recuperadas. Uma moça que participou da nossa audiência pública e que fez uma fala belíssima, o nome dela é Juliara, ela era uma ex-moradora de rua, era uma pessoa que viveu em situação de rua e que foi resgatada pelo projeto Psicanálise na Rua da UFMT. Agora, imagina esse projeto potencializado, ampliado por meio da atuação da prefeitura, porque o conhecimento técnico, ele já existe, Paulo, para fazer. E aí eu falo também como médico que sou, com experiência
de 27 anos na saúde pública. O que nós precisamos é mobilizar esse esforço e assumir isso como uma tarefa nossa. Nós não podemos virar as costas, fazer de conta que esse não é um problema real, porque é um problema real. O Beco do Candeeiro, acho que há 2 anos atrás, foi requalificado, houve todo um processo de reforma. Se perdeu porque é fundamental o cuidado das pessoas que vivem em situação de rua. E é uma questão de saúde, é uma questão clínica. Pessoas que têm o vício no crack é uma situação clínica grave. Para você resgatar essas pessoas, você precisa dessa abordagem multiprofissional. Você terá que internar algumas pessoas, e aí internação em hospital geral, internação para você tratar o quadro agudo quando for necessário. Ali, assim, o último levantamento que a Defensoria Pública do Estado fez, porque tem trabalho também com a população em situação de rua, falava algo em torno de 200 pessoas. Hoje talvez o número seja maior, 300 pessoas vivendo em situação de rua ali no centro de Cuiabá. Entender que isso é prioridade do prefeito, é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade dos órgãos municipais, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, para que a gente vá até lá e faça esse processo de acolhimento. Não se resolve da noite para o dia, mas é um processo que precisa ser iniciado e há já conhecimento técnico, há já abordagens terapêuticas para você dar conta desse desafio. E eu estou pronto para isso, porque isso é fundamental. Por um lado, para assegurar dignidade às pessoas, as pessoas precisam ser recuperadas, elas precisam ser resgatadas, e de outro, é fundamental para que a gente possa qualificar esse espaço histórico importantíssimo para a nossa cidade, que tem a nossa identidade, que é o Centro Histórico de Cuiabá. Inclusive, essas pessoas podem, ao ser requalificadas, ao serem resgatadas, elas podem atuar como trabalhadores em várias áreas. Se você articula com as entidades que trabalham na área da economia, do comércio, dos serviços, sim, da indústria, você dá oportunidade de trabalho de vida. Agora é um processo... Qualificando-as, né? É um processo que é longo, não é rápido. Mas tem que começar. Mas tem que começar. Estamos entrevistando aqui o Lúdio Cabral, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, deputado estadual pelo PT, conosco aqui no programa Opinião, nessa rodada de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos a prefeito. O Lúdio vai lançar a pré-candidatura dele daqui a 3 dias, dia 29, né? Dia 29, sábado, 9 horas da manhã, lá no auditório do CDL. Nós vamos fazer o ato de lançamento da minha pré-candidatura e, ao mesmo tempo, o ato de lançamento do que nós estamos chamando de Movimento Mais Ação para Mudar Cuiabá, para levantar propostas junto à população por vários caminhos, depois eu falo sobre esses caminhos, para a construção do nosso programa de governo. Nós já temos equipes trabalhando, grupos trabalhando em cada área, assistência social, meio ambiente, saúde, beleza, educação, desenvolvimento econômico, e nós vamos, durante o mês de julho, ouvir a população, escutar a população para enriquecer o conteúdo do nosso programa de governo por meio desse movimento. Sábado, portanto, às 9 horas da manhã, lá no auditório, lá onde mesmo? No CDL. No CDL. Ali na Getúlio Vargas. Ali na Getúlio Vargas. Sábado, agora, dia 29, às 9 horas da manhã, é o chamado Plano de Governo Participativo, onde você vai poder ajudar, não é, a construir o plano de governo do Lúdio Cabral do PT. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, eis que estamos de volta com o programa Opinião nesta noite aqui, entrevistando o Lúdio Cabral, pré-candidato a prefeito aqui da capital de Mato Grosso. Nessa terça, 25, o Lúdio Cabral, também conhecido como um pai do Francisco e pai do Caetano e das Marias, que eu não sei, eu não consigo lembrar os nomes de todas as filhas, dos filhos dele aí. Depois do Francisco Caetano ainda tem mais 3, não tem? Tem 3 Marias. Mais 3 Marias. Maria aí. Clara, Maria Luísa e Maria Rosa. Aff, Maria.
Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado. Pré-candidato, a respeito do desenvolvimento urbano e infraestrutura, eu já citei mais ou menos a direção das diretrizes para a mobilidade urbana ou ainda não, mas qual seria a iniciativa primeira no seu governo? Bom, Lorenberg, nós temos um problema crônico, estrutural em Cuiabá que precisa ser enfrentado de verdade pelo próximo prefeito, que é o transporte coletivo. O transporte coletivo em Cuiabá, nos últimos 10 anos, em função inclusive desse debate sem sentido, VLT, BRT, foi esquecido. Foi esquecido, só que ele serve a um interesse. E é um interesse dos donos das empresas que lucram com o transporte coletivo como ele funciona hoje. Eu fui vereador 8 anos em Cuiabá, de 2005 a 2012, esse problema já existia e ele só se agravou de lá até aqui. As pessoas têm muita dificuldade de pegar um ônibus com conforto em Cuiabá. A pessoa mora lá no Pedra 90, depois da segunda etapa, nos residenciais novos que nasceram lá, ela tem que acordar 4 horas da manhã para poder ir a pé para o ponto final, que já não é mais onde é o final dos residenciais, e fica 2 horas dentro do ônibus para chegar no centro da cidade. Nós temos que redesenhar todas as linhas de transporte em Cuiabá. O Cochipó não tem um terminal de integração e quase 1/3 da população da cidade ou do território da cidade está depois do rio Cochipó. As pessoas andam em ônibus superlotados. Ar-condicionado em Cuiabá não é luxo, ar-condicionado em Cuiabá é uma questão de sobrevivência no transporte coletivo. E fala-se que tem ar-condicionado nos ônibus, mas as pessoas que andam dentro dos ônibus não sentem ar-condicionado funcionando. Andam superlotadas, tarifa cara. A lógica que orienta a definição da tarifa é uma lógica invertida, que só favorece a empresa, porque o empresário recebe pela quantidade de pessoas que ele transporta. Ora, se ele consegue, com menos ônibus, transportar mais gente, ele ganha mais e a população sofre, porque o ônibus demora a passar e anda superlotado. Então nós temos que tocar o dedo nessa ferida para que o transporte coletivo saia do interesse dos donos das empresas para o interesse da população trabalhadora que utiliza. Um dos caminhos nós temos que ampliar a frota de ônibus em Cuiabá, nós temos que redesenhar as linhas, nós temos que exigir qualidade no transporte. Os ônibus não podem, fala-se na idade de até 5 anos, mas tem ônibus de 12 anos em Cuiabá. Nós somos de ônibus, de bons veículos, de veículos de qualidade, com suspensão a ar, com conforto, para que as pessoas possam ser transportadas com dignidade na nossa cidade. Até porque a prefeitura, com recursos do orçamento, porque além da tarifa que a população paga, há uma outra tarifa que é a prefeitura que paga para as empresas. A tarifa para o cidadão é R$ 4,95. A tarifa que a prefeitura paga, se somar, dá quase R$10. Então, assim, para a qualidade do transporte coletivo que a população tem hoje, nós temos condições de ter um transporte muito melhor e esse é um tema que nós vamos enfrentar nesse debate. Ainda tem o BRT, porque o próximo prefeito terá, se tudo correr certinho, a partir de 2025, acho que do segundo semestre para lá, para adiante, já o VLT, aliás, o BRT funcionando aí. Você pensa o que a respeito disso aí? Bom, como prefeito, assim, como o BRT ele é um modal para a região metropolitana, não é só Cuiabá, e está sob a responsabilidade do Estado, e nós já há uma decisão tomada, é o BRT, e o governo já iniciou
a obra para preparar as nossas vias para o BRT, como prefeito, o que nós precisamos é nos colocar à disposição do governo para acelerar essas obras. Olha, o que depende da prefeitura para que isso aconteça no tempo mais rápido possível, para que o BRT não se transforme numa novela, como foi a novela do VLT. Então, concluir o BRT e aí fazer esse redesenho das nossas linhas para, associado ao BRT, a gente melhorar a qualidade do transporte coletivo na nossa cidade. Antes de chamar o Lorenberg para a próxima pergunta dele, eu vou ter que entrar logo, porque senão o último bloco vamos ter que correr, inclusive, né? Saúde pública. Ouvi o pré-candidato Lúdio, falar que ele pretende, assim, acionar aí uma espécie de acordo ali, de união com os três, né? Tanto poder público municipal, estadual e federal, para resolver, para dar respostas eloquentes à saúde pública. Quando você falou da prioridade, quando você citou o transporte, eu imaginei que você fosse falar da saúde também. Eu estou abordando a saúde aqui agora. De que forma atacar, no sentido melhor da palavra, para resolver a saúde que está capengando? E eu estou falando com um médico, inclusive, que sabe bem do que está acontecendo em Cuiabá. Como resolver isso? Já dar respostas no começo. Chegar chegando. Bom, Paulo, assim, você tocou na questão que é o principal problema da população de Cuiabá hoje, é o atendimento à saúde. A população hoje padece por conta das dificuldades de acesso ao atendimento à saúde. Primeira coisa, chega de briga política. Chega de prefeito e governador ficar brigando. Não tem sentido. Prefeito, governador, presidente da República, as secretarias e ministérios têm que atuar em parceria, em cooperação. Então, a primeira iniciativa minha como prefeito eleito é, no dia seguinte à eleição, buscar uma agenda com o governador do estado, uma agenda com o presidente da República, para tratar desse principal problema que a cidade tem, que é a saúde, para buscar parceria, cooperação entre os três entes. Porque assim, o município tem recurso, o estado tem recurso, o governo federal tem recurso, e se a gente sintoniza a aplicação desses recursos, a gente melhora a qualidade do atendimento à população. Porque hoje é bateção de cabeça e um apontando o dedo para o outro, tentando responsabilizar o outro pelos problemas que a saúde tem. Segunda coisa, prioridade à atenção primária à saúde. E essa a gente começa já no início do governo. Atenção primária à saúde é o cuidado das pessoas lá onde ela vive, na comunidade, no bairro, no posto de saúde, no local de trabalho dela, na escola. Mobilizar as equipes de saúde de Cuiabá, médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, agente de saúde, técnico de enfermagem, e nós vamos já no mês de janeiro organizar e realizar um mutirão de atendimento às pessoas onde elas vivem, para, por exemplo, eu uso como exemplo sempre a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, que é o problema de saúde mais prevalente na nossa população. 1/3 da população adulta tem pressão alta e metade da população com mais de 50 anos tem pressão alta. Então, uma pessoa tem 50 anos, uma em cada duas tem pressão alta. Então, assim, essas pessoas estão sendo acompanhadas no posto de saúde, estão tendo atendimento médico, têm acesso a medicamento, têm acesso a exame? Certeza que uma parte importante da população não tem. Então, nós vamos buscar essas pessoas. Porque são essas pessoas que não são atendidas lá na atenção primária que vão parar na UPA, que vão parar na UTI, que vão parar num hospital com uma complicação, com um quadro grave, ou com a crise hipertensiva, ou com infarto, ou com um derrame, com um acidente vascular cerebral. Então, se eu organizo o cuidado lá onde ela vive, eu controlo a pressão, e o que eu falo de pressão vale para o diabetes, vale para a asma, vale para uma série de outros problemas. Priorizar a atenção primária e organizar esse atendimento primário à população. Trabalhar junto com as escolas para atender com qualidade as crianças. Porque assim, vai iniciar o ano letivo, a equipe de saúde tem que ir para dentro da escola, atender, examinar todas as crianças, para ver quem está desnutrido, quem está com anemia, quem está com verminose, quem tem um problema respiratório crônico, quem tem alergia, quem tem asma, para você cuidar dessas crianças a partir da escola. Porque uma criança que tem asma ou que tem bronquite, se ela pega uma gripe, se a gripe é grave, ela vai ter pneumonia. Se ela tem anemia, se está desnutrida, o quadro vai ser mais grave ainda. Então eu tenho que ir ali onde ela vive, na escola, cuidar dela.
inclusive dialogando com as famílias para organizar o calendário vacinal das crianças. Hoje a cobertura por vacina é muito baixa, então nós temos que ampliar o acesso a esse cuidado preventivo que é essencial para as crianças. Então são várias medidas que gradativamente nós vamos colocando em prática para qualificar a saúde em Cuiabá. Parceria com as universidades também. A rede de saúde de Cuiabá tem que ser campo de estágio para todas as universidades, porque você qualifica, você forma especialistas. Hoje um profissional especialista escasso na saúde pública, sabe qual que é, Paulo e Lorenberg? É o pediatra. Pediatra é uma especialidade escassa, rara. Então nós precisamos de um programa de residência médica para formar médicos pediatras em Cuiabá, em parceria com o FMT e com outras instituições. Chama a Lorenberg para essa reta final do programa. Sobre a economia verde, sustentabilidade ambiental, que pretende o prefeito Lúdio Cabral a partir de 2025? Só que você tem 1 minuto e meio. Tema central da campanha, porque o clima, o calor, as ondas de calor são cada vez piores. Nós precisamos desenvolver um programa de geração descentralizada de energia solar para permitir à população trabalhadora energia de baixo custo, para que ela possa ter direito ao ar-condicionado, o poder público economizar na energia dos prédios públicos, corredores verdes. Eu falei do Morro da Luz. O Morro da Luz pode ser conectado ao Parque Mãe Bonifácia por meio de um grande corredor verde que envolve o bairro Baú, que envolve o Araés, que envolve o bairro Quilombo, que tem equipamentos em condições de serem revitalizados para você construir corredores verdes e ecológicos. Há 1 milhão de árvores que precisam ser plantadas nas áreas de preservação permanente de Cuiabá. Ontem eu fiz uma conversa à tarde com um grupo de ecologistas, eles me disseram esse número. O horto municipal precisa ser requalificado para produzir muda em quantidade suficiente para que a gente possa arborizar a cidade e, por exemplo, recompor as áreas de preservação permanente em Cuiabá com mais de 1 milhão de indivíduos, de árvores plantadas. Lorenberg, uma últimazinha aí que você não queria perguntar, não perguntou, dá tempo ainda, para que uma de uns 20 segundos para ele responder em 40 segundos. Bora? Pré-candidato, qual a esperança de 2024, na eleição de 2024, tendo em vista que em 2012, em primeiro turno, você chegou a mais de 130 mil votos, perdendo no primeiro turno com a diferença de 5 mil, pouco mais de 5 mil, e no segundo turno, 140 mil votos, perdendo por 28 mil votos. Qual a perspectiva de hoje? 40 segundos. Bom, aprendizado, Lorenberg. Deus sabe a hora de tudo na vida da gente. A eleição de 2012 foi um aprendizado. Mesmo não tendo vencido, eu tive uma votação expressiva. Nas eleições para deputado estadual 2018, 2022, eu fui o deputado estadual mais votado em Cuiabá. Vamos construir uma frente e eu liderarei um projeto para toda a população de Cuiabá, a partir de todos esses temas que nós estamos debatendo aqui. E eu tenho assim, a confiança de que agora é a hora, é a oportunidade de Cuiabá ter um médico prefeito, um trabalhador da saúde pública prefeito, para a gente dar conta de enfrentar e superar todos esses problemas estruturais em parceria com entidades da sociedade civil, com os outros governos, Estado, governo federal e com a nossa população trabalhadora e com os servidores do município que precisam ser valorizados e reconhecidos. Agora, para encerrar, de verdade, porque agora não tem mais tempo realmente, 1 minuto cravado para falar sobre as amarrações partidárias, o vice, por exemplo, como é que está essa discussão interna aí, como é que está sendo trabalhado isso aí dentro da federação, por exemplo? Bom, federação, PV, PCdoB, PT, PSD, do ministro Carlos Fávaro, Rede Sustentabilidade, PSOL, são os partidos com quem nós já temos uma posição madura de uma aliança para a disputa da prefeitura e vamos avançar no diálogo com outros partidos. Cidadania, um diálogo muito positivo, queremos diálogo com o PSDB e com o PSB e é um processo que nós vamos, ao longo do mês de julho, antes das convenções, avançar bastante e definir vice ao longo desse tempo com muita tranquilidade, com muito compromisso com a cidade, para que a gente tenha na vaga de vice alguém que complemente o meu perfil e nos permita juntos, unidos, dar conta do desafio de superar os problemas estruturais de Cuiabá. Então, sábado, então, às 9 da manhã, lá no auditório da CDL, tem o lançamento da pré-candidatura do Lúdio Cabral, a quem eu agradeço. Não temos mais tempo para
horário de rede aqui é complicado. Fica todo mundo buzinando na minha cabeça. Obrigado, boa sorte nessa jornada aí. Esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Eu que agradeço Paulo Lorenberg e todas as pessoas que nos acompanharam. Sempre à disposição. Vamos voltar aqui, tenho certeza, na hora que a campanha começar. Opa, e com o plano de governo já pronto aqui para a gente mostrar para o povão também aqui. Abraço para o Francisco e a Laís Locatelli, em nome deles, todos que vieram aqui essa noite. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente abre aqui a rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Várzea Grande e a Flávia Moretti, do PL, é primeira no sorteio aí. Ela acabou sendo a primeira amanhã às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Então é isso, gente. Até lá, fica bem, fica com Deus também.